Pronto, tá gravando agora. Certo? Vamos lá. Deixa eu fazer isso aqui. Fazer isso aqui. Deixa eu fazer assim. Pronto. E aqui deixa eu colocar na... Tentar colocar aqui da forma mais centralizada. Que era uma aula que eu estava dando de física, certo? Sim, aí como eu falei, a lista vai ser as questões do livro, né? Aí você pode resolver no seu caderno. As questões são bem fáceis, certo? Tem muito poucas que você faz algum cálculo. A grande maioria é mais raciocínio e desenho, entendeu? Aí você pode fazer no seu caderno, você tira uma foto e me manda. Tá ok? Por exemplo, ó, deixa eu só... nesse capítulo que a gente está, é o capítulo 2, né? E aí eu já tinha selecionado aqui as questões. Eu selecionei... Pronto, vai ser até a questão 35, certo? Da 1 até a 35, tirando a 8 e a 16. Mas eu escrevo lá no Google Meet para você saber, certo? Eu vou falar, professor, 35 questões não é muito, não, mas como eu falei, as questões não são difíceis, certo? E se tiver qualquer dúvida, eu resolvo aqui com você, tá ok? E aí a gente vai, tudo bem? Vamos lá, vou fazer aqui uma revisãozinha da aula passada para a gente introduzir a aula de hoje, certo? Então, foi o que a gente viu na aula passada. Nós começamos a ver ímãs, né, em campos magnéticos, certo? A gente viu que o campo magnético, ele, assim como o campo elétrico, né, ele tem aquelas linhas de força, certo? Né? Que existe o campo magnético gerado por ímãs naturais, mas o mais importante que a gente viu é que se você tem uma corrente percorrendo um fio, né, essa corrente vai gerar um campo magnético, né, seguindo a regra da mão direita, né? Então o campo magnético vai ser assim, ó, do lado de cá vai ser saindo e do lado de cá vai ser entrando. E tem uma a equaçãozinha, né, para a gente calcular o campo magnético, né? A equação é o μ, que é a permeabilidade magnética, vezes a corrente, dividido por 2π vezes a distância, né? Onde a distância do ponto, do fio até o ponto que você está calculando o campo magnético. Foi isso que a gente tinha visto, certo? Basicamente, né? E a parte de como é que funcionam as linhas, né? Como é que gera o campo magnético, um pouco da história do magnetismo, certo? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho, ao nosso estudo aqui, e agora a gente vai estudar o campo magnético gerado por uma espira, né? O que é uma espira? É um círculo, certo? Um círculo. Finge que isso aí é um círculo, né? Então suponhamos que esteja aqui entrando uma corrente elétrica, né? Ó. E essa corrente está percorrendo toda essa espira, certo? E está saindo. Tudo bem? A gente vai ver que espiras são bastante importantes, né, para a eletricidade, né, para os circuitos elétricos também. Né? Por isso que a gente estuda, né, o campo gerado por uma espira. Então, o campo gerado pela espira, certo? O que vai acontecer? Primeiro que o campo ele
E qual vai ser o sentido dele, né? Você tem que usar a regra da mão direita. Então, se a sua corrente está percorrendo assim, ó, observe que você usando a regra da mão direita, você está dando para ver minha mão. Pô, agora dá. Não sei se... Ó, tá aqui é mais fácil lá de cá, né? A corrente está assim, então observe que o campo é entrando, certo? Nesse caso aqui, ó, vai gerar um campo entrando, certo? Vai ter campo entrando em toda a espira. Tudo bem? Uhum. Toda a espira vai ter campo entrando aqui, ó. Em toda a região. Bom, aqui embaixo também, né? Vamos desenhar aqui. Tem campo entrando em toda a espira, certo? E para a gente calcular esse campo, é uma formulazinha simples também, que vai ser assim, ó. Mi vezes I dividido por 2 vezes o raio, certo? Esse é o campo no centro da espira, tudo bem? O campo na espira, ele vai se modificar levemente quando você vai se movendo aquilo durante por essa espira, ele vai se modificar, certo? No caso aqui, a gente só vai querer o campo no centro, né? E a gente calcula ele desse jeito. Tá ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida, né? Se eu fosse olhar essa espira de lado, né? Como é que seria o campo magnético? Ó? Se eu consigo desenhar aqui em perspectiva, como se ela fosse assim, ó. Pensa agora como se ela estivesse em pé, né? Uhum. Então, a corrente entra aqui, percorre, certo? E desce. Né? Então, vamos ver, ó. Usando a regra da mão direita, então o campo está nesse sentido aqui, ó. Campo magnético. Se a gente fosse ver as linhas do campo magnético, elas estariam assim, ó. Elas seriam um negócio assim, que ela entra, ó, que ela faz uma curvazinha. Aí faz assim, ó. Opa, aqui já fica mais retinha. Aqui já é mais ou menos assim. Seria algo desse tipo aqui. Deu para entender mais ou menos como é que é o campo da espira? Pronto. E aí, como eu falei, a espira é muito importante. Né? Na realidade, ela só existe energia na nossa casa por causa disso aqui, né? Porque na usina hidrelétrica a gente usa muito espira para gerar eletricidade. Depois a gente vai ver como é que acontece gerar essa eletricidade, certo? E aí o que acontece aqui, tão importante quanto a espira, na verdade até mais importante, né? É o que a gente chama de uma bobina. O que é uma bobina? Como se fossem várias espiras, uma do lado da outra, né? Deixa eu fazer aqui em cima, certo? Esse aqui é o campo de uma espira, né? Se eu vim para uma bobina, deixa eu escrever aqui. O que é uma bobina? É a mesma coisa, sendo que agora, em vez de você fazer só uma volta, você vai fazer várias voltas. Então, você vai fazer um negócio assim, ó. Certo? Então, ou seja, a corrente vai entrar aqui. Tudo bem? E aí ela vai percorrendo todo esse circuitozinho aqui, certo? Vou fazer só assim, ó. Para não ficar muito sujo o desenho. Vem para cá, tudo bem? E aí, nesse caso, como é que vai ser o campo magnético? Né? Então, o campo magnético, não sei se você está dando notar, né? Mas se eu pegar a primeira, desse lado da frente aqui, ó, o campo magnético está passando
aqui para baixo, certo? E aí, se você usar a regra da mão direita, o campo magnético ele vai cruzar assim. Então ele vai ser um negócio assim, ó. Campo magnético, as linhas do campo vai ser um negócio assim, ó, saindo aqui, certo? Essas espiras, elas têm uma coisa interessante, que é o fato que o campo magnético dentro dela é aproximadamente uniforme. Quanto maior for a espira, mais uniforme vai ser no campo, certo? É uma forma que a gente tem para gerar um campo uniforme. O que é um campo uniforme? Que ele é constante, né? Qualquer ponto que você pegue dentro da espira, o campo vai ter o mesmo valor, tudo bem? E aí, esse campo, ele é dado pela seguinte equação. B vai ser igual a permissividade, certo? Vezes o número de espira dividido pelo comprimento, o comprimento da bobina, tudo bem? Vezes a corrente que está atravessando ela. Então, tem mais essas duas formulazinhas para a gente calcular o campo de uma bobina e de uma espira, tudo bem? Lembrando que o campo dentro da bobina, ela é uniforme, não varia. É diferente, por exemplo, como a gente viu do fio, né? A gente viu do fio, quanto mais longe do fio, só relembrar aqui, ó, era I dividido por 2π. Né? Como é? Exatamente. Quanto mais distante, menor o campo, certo? Já numa espira, isso não é verdade. Tá ok? Ou numa bobina, né? Na espira é verdade. A gente só calculou o campo no meio, né? Se você for se afastando da espira, vai diminuindo o campo também. Mas dentro da bobina, o campo é uniforme. Apesar de que fora é praticamente zero, né? Dá pra gente mostrar que é praticamente zero fora aqui. Mas aqui dentro é aproximadamente uniforme. Tudo bem? Uhum. E aí fica o seguinte, vamos resolver aqui uma questãozinha. Já é uma das questões que eu vou passar para você, né? Mas eu vou resolver aqui, mas aí você resolve do mesmo jeito, certo? Na lista, tudo bem? Deixa eu apagar aqui, ó. Eu vou resolver a questão... Questão 14, certo? Que já faz parte lá da lista que você vai me entregar, certo? Mas ela é facinha. Ele faz o seguinte, tem duas espiras, uma de raio R, vou desenhar aqui. Uma de raio R, uma de raio 2Rs. Certo? Essa aqui está percorrendo uma corrente I e essa aqui está percorrendo uma corrente 3I. Então ele fala o seguinte: a intensidade do vetor indução magnética no centro da espira da figura 1 é B. Então a figura 1 é essa da esquerda, certo? Uhum. Vamos botar aqui Fig 1. Fig 2. Então, ele diz que bem no centro aqui da espira, o campo magnético é B, certo? Só usar a regra aqui da mão direita. O campo magnético, nesse caso, ele é saindo, né? Bem aqui assim tem um campo magnético, e ele disse que ele chama de B, tudo bem? Uhum. Pronto. A intensidade do vetor indução magnética no centro da espira 2, ele chama de B'. Aqui também tem um campo magnético, saindo também, B'. Né? A regra da mão direita para a espira tem até uma forma mais fácil. Você pode fazer o seguinte, você pode colocar os seus dedos na direção da corrente, e aí o seu polegar vai dar o campo magnético, certo? Então, tá saindo aqui, certo? E aí ele pergunta o seguinte: qual é a relação entre B' e B? Tudo bem? Bom, essa aqui basicamente a gente vai usar a fórmula, né? O B, como é que a gente calcula B? Usando a formulazinha lá que a gente acabou de ver, que eu até apaguei, né?
Era Mi vezes I dividido por 2R. Né? O B' vai ser o quê? Mi vezes 3I, exato, dividido por 2 vezes 2R. Deu para entender aí? Então, qual fica a relação entre eles? Ó? É só fazer o seguinte. Eu vou colocar esse 3 aqui para fora e aqui eu tenho... vou colocar 2 para fora. Então, fica assim, ó, 3 meios, que multiplica Mi vezes I dividido por 2R. Mas Mi vezes I dividido por 2R é o B. Concorda comigo? Então, posso chegar à conclusão que o meu B', vou vir para cá para ter mais espaço. Meu B' vai ser igual a 3 meios de B. Que é a resposta. Né? O B' é 3 meios de B. Aqui é uma questão de marcar, né? O item certo seria o item C, né? Tudo bem? É uma questão da lixa lá, né? Não é difícil não, né? Achou difícil? Não, né? Pronto, as questões são desse nível aqui, então é bem tranquilo, certo? Apesar de serem muitos, né? 30 e poucos, mas são questões fáceis. Tem muitas questões que é só pensamento, que você não precisa fazer nada, certo? Só coloca a resposta. Mas vamos fazer aqui também a 15. Deixa eu apagar aqui para fazer a 15. Certo? Também é uma questão da lista, mas mesmo eu vou fazer aqui, né, para você, mas mesmo assim eu quero que você faça no seu caderno e tire a foto mais para mim, tá bom? Questão 15, ele diz o seguinte: tá aqui, ele bota aqui uma espira, certo? E ele diz que nessa espira tá passando uma corrente assim. E aí, bem pertinho dessa espira, ele coloca um ímã, certo? Esse ímã, de tal forma que esse lado aqui é o polo sul e tem aqui um polo norte. Tá ok? Aí ele pergunta o seguinte, né? Um ímã é colocado próximo de uma espira percorrida por uma corrente elétrica, conforme mostra a figura. Verifique se esses elementos há uma atração ou uma repulsão. Certo? Então, o que acontece? Como essa espira ela gera um campo magnético, ela vai ter um polo positivo e negativo. Tudo bem? Como é que a gente sabe qual é o polo positivo e negativo? É só você ver para que lado estão apontando as linhas do campo magnético. Certo? Então, vamos supor que essa bicha aqui ela está de lado assim, né? Deixa eu dar uma achatada aqui, que aí ela dá uma sensação que ela está de lado. Certo? Deixa eu fazer esse desenho melhor. Pronto. Vou apagar aqui. E aí, ó, aqui está percorrendo uma corrente I, certo? Então, se você for ver como é o campo magnético aqui, ele é assim, ó. Certo? O que significa dizer que as linhas deles são assim, saindo, certo? E aqui entrando, né? Ó. Deu para entender aí? O que eu quero falar com isso? Eu tenho uma dúvida. Usando a regra da mão direita nessa espira, como a corrente tá indo para cima, né? O campo ele não seria para o outro lado, não? Pronto, é porque é o seguinte. Pensa o seguinte, pensa que eu estou olhando essa espira, é porque o ruim é que depende do desenho, né? Se eu depende de como você está enxergando o desenho, certo? Vamos lá, se eu pegar a espira olhando de frente
e passar uma corrente assim, como é que vai ser o campo? Vai ser saindo, né? Exatamente. Vai ser saindo. Agora vamos supor que eu pego essa espira e viro assim. Né? Ela está aqui e vira assim. Então o campo vai ser para cá, concorda comigo? E essa corrente vai estar assim, subindo aqui, tudo bem? O que eu tentei desenhar foi isso. Esse lado aqui é o lado mais próximo da gente e o lado de lá é o lado mais longe da gente. Tá dando para conseguir enxergar isso ou não? Uhum. Aí é por isso que o campo tá assim, entendeu? Que aí, como eu falei, você pode usar a regra da mão direita, né? Ó. Vamos supor, a corrente tá assim, né? Ó. Então o campo tá assim, desse jeito. Ou então você pode usar a regra da mão direita botando o polegar na direção da corrente. Então as linhas do campo vão estar aqui entrando na espira. Deu para entender? Uhum. Então, aí deu para entender que o campo é nesse sentido aí? Sim. Pronto. Mas qualquer dúvida você pode perguntar, certo? E o ímã, as linhas de forças, é do mesmo jeito, né? Ó. Aqui é saindo, né? Ó, e aqui entrando. Né? As linhas de força são assim. Então, observe que as linhas de força sempre saem do polo positivo e entram no polo negativo. Certo? O que eu quero dizer com isso? Que essa espira, ela funciona como se fosse um ímã também. E é um ímã exatamente com o norte desse lado, certo? Ele funciona como se fosse um norte desse lado. Então, o que sai é o norte, né? Aliás, exato. O que tá saindo do outro lado. É isso mesmo. As linhas saem do norte e entram no sul. Então, essa bobina funciona como se fosse um ímã, certo? Então, se eu boto dois ímãs com o polo norte virado para o polo norte, o que vai acontecer com esses ímãs? Se repulsar. Vão se repelir, né? Exatamente. Que é a resposta da questão, né? Aí você pode botar simplesmente. Ele pergunta: a atração ou repulsão? Aí você simplesmente responde: repulsão. Repulsão. Ok? Pronto, nada. A maioria das questões são desse jeito, só para você raciocinar um pouco. Né? Não tem nem esse livro aqui. As questões são parecidas com a do Enem, né? Que as questões do Enem geralmente não tem muito cálculo, certo? Aí vamos lá, vamos passar aqui para o próximo conteúdo, certo? Nosso próximo conteúdo é exatamente a força magnética, certo? Força magnética. Então, o que acontece? A gente viu que antes a eletricidade e magnetismo eram duas coisas que o pessoal achava que era diferente, né? Que ímã só atraía ímã, né? E elétron e próton, né? Carga positiva e carga negativa era outra coisa, nada a ver com o magnetismo. Mas aí o pessoal descobriu que não, que na verdade é a mesma coisa, tanto que a gente não chama mais de eletricidade e magnetismo, né? É eletromagnetismo, né? É uma coisa só. E na realidade, se você for estudar a teoria de Einstein, né? Eu até lhe falei isso já, né? É literalmente a mesma coisa, né? Tudo só depende do referencial, da forma como você enxerga. Mas aqui a gente não vai estudar nesse nível, né? Estou só lhe falando que ela é a mesma coisa, certo? Então, da mesma forma que uma carga elétrica, né? Vamos supor uma carga elétrica positiva ou negativa, tanto faz. Se tivesse imerso em um campo, né? Deixa eu desenhar um campo elétrico, ela ia sofrer uma força, né? Uma carga elétrica imerso no campo magnético também sofre uma força, certo? E essa força a gente chama de força magnética. Tudo bem? Agora, essa força só vai existir se essa carga tiver uma certa velocidade, se ela estiver se mexendo, certo? Quando você bota uma carga elétrica num campo magnético, se você botar ela parada, ela não sofre nenhuma força. Mas se ela tiver uma certa velocidade, tudo bem? A velocidade, vamos colocar o seguinte, colocar a velocidade para cima. Deixa eu ver aqui.
Aliás, vamos fazer o seguinte, vou colocar para frente mesmo. Aí ele vai sofrer uma força, tudo bem? Uma certa velocidade. Então, ok? Como é que é essa força? Essa força ela tem a seguinte propriedade. Vai ser força magnética, né? Tá aqui Fm. Vai ser igual a velocidade, certo? Ao produto da velocidade. Quanto maior a velocidade, maior é a força. Quanto maior for a carga, maior essa força também. Então depende da carga, do módulo da carga, certo? Quanto maior for o campo magnético, também maior essa força. E por último, vezes o seno do ângulo entre a velocidade e a força. Tudo bem? Deixa eu explicar o que é cada coisinha aqui. Aqui a gente já viu que é velocidade. Aqui, carga elétrica, né? É a carga. Certo? Aqui é o campo magnético. Campo magnético. Tudo bem? Agora o mais importante, o mais talvez traga confusão, esse aqui é o ângulo. O ângulo entre a velocidade e o campo. O campo magnético. Certo? Então, o que é isso? Né? É o seguinte, por exemplo, se eu olhar para essa figura que eu desenhei aqui, o ângulo entre o campo magnético e o campo é zero. Por quê? Porque o campo magnético está aqui nesse sentido, e a velocidade também vem em direção a esse sentido. Então, aqui ficaria zero, seno de zero é 1. Perdão, seno de zero é zero, né? Seno de zero é zero. E, ou seja, nesse caso aqui, a força entre o campo magnético e a velocidade seria zero. Tudo bem? Mas já se a velocidade fosse assim, ó, como eu tinha colocado antes, se fosse para cima, certo? Quanto é que seria esse ângulo? O campo magnético está assim, certo? Ó, a velocidade está para cima, então o ângulo entre eles seria 90 graus. E aí seno de 90 é 1, certo? Ou, se a velocidade tivesse inclinada aqui, ó, né? Que esse é o caso mais geral, certo? Se for que a velocidade tem uma certa inclinaçãozinha aqui, ó. Então, nesse caso, esse ângulo seria dado por esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo θ. Certo? Lógico, a questão ela sempre vai lhe dar esse ângulo aí, né? Ou lhe dá o ângulo, ou dá formas de você achar. Tudo bem? Uma coisa interessante aqui é que a força ela é um vetor, né? Então, como a força é um vetor, a gente tem que saber a direção e o sentido dessa força também, certo? Esse aqui é o módulo do vetor, é o tamanho dele, a intensidade. Mas em que direção está agindo a força aqui? Né? Então a gente tem que saber também, certo? E a direção, para a gente saber a direção, a gente usa também o que a gente chama da regra da mão direita, certo? Sendo que essa regra da mão direita agora, ela é um pouquinho diferente, né? Ela vai da seguinte forma que a gente acha. Para você achar a direção da força, você vai fazer o seguinte: você vai colocar a sua mão, os 4 dedos, paralela à velocidade, certo? Paralela à velocidade, na mesma direção e sentido, e vai rodar esses 4 dedos em direção ao vetor campo, certo? Você bota a mão paralela à velocidade e roda os 4 dedos em direção ao vetor campo, tudo bem? O seu polegar vai ser a força. Então, nesse caso aqui, ó, a força ela vai estar entrando. A força magnética agindo nessa partícula aqui, certo? A força magnética, o vetor, né? Força magnética, ele vai estar entrando no papel. Tudo bem? Uhum. E aí,
Então, usando a regra da mão direita, dá para a gente descobrir isso. Tá ok? Só um detalhe, isso é porque a carga for positiva. Se a carga for negativa, aí você inverte, certo? Se a carga for negativa, você inverte o sentido do vetor. Tá ok? Agora, uma coisa interessante para a gente observar é que a força sempre vai ser perpendicular, né? Se eu fosse visualizar aqui em 3D, seria o seguinte, ó. Vamos supor que meu campo está aqui, campo magnético, e eu vou desenhar a força, a velocidade aqui, ó. Vetor velocidade, mas suponha que isso aqui seja o plano formado pelos dois, certo? O meu vetor força, ele vai estar apontando aqui para baixo, nessa direção aqui, tudo bem? Entrando, né, no caso. Exato, entrando, mas eu tentei desenhar aqui em perspectiva, se eu pegasse esse plano e inclinasse assim, ó. Certo. Pegando esse plano e inclinando, ó, meu vetor força, ele vai estar bem aqui assim, ó. Força magnética. Deu para enxergar isso aí? Entendeu? Esse vetor força, ele sempre vai ser perpendicular à velocidade, certo? E ele vai ser perpendicular também ao campo magnético. Ele é sempre perpendicular aos dois. Tudo bem? Ficou alguma dúvida aí? Não, nenhum. Depois, você acha que vai fazer uma... No vestibular, eu lembro que eu já perguntei, você disse que não sabia o que você ia fazer, né? Isso. Mas você acha que vai ser uma área da humanas ou uma área das exatas? Eu ainda não sei nem isso. Ah, não sabe, né? Porque eu gosto um pouco das duas áreas. Ah, gosta das duas áreas, né? Pois é, se eventualmente você optar pelas exatas, você vai descobrir que, na verdade, essa força aqui, ela é resultado de um negócio que a gente chama de um produto vetorial, né? Vai ser a carga V vetor B, que é um produto entre vetores, é um produto que a gente só estuda no ensino superior, a gente não estuda no ensino médio, tudo bem? Mas, basicamente, é isso que eu falei para você, né? O módulo desse vetor é dado por essa equação e a direção e sentido é dado pelo que a gente chama da regra da mão direita, certo? Que, na verdade, aquela regra da mão direita que eu estava falando para você, da corrente e tal, tudo deriva dessa regra da mão direita que eu falei para vocês agora, certo? Mas, assim, como eu falei, isso aqui geralmente a gente não estuda no ensino médio, né? Só no ensino superior. Mas só para você não achar que isso não veio misteriosamente de lugar nenhum, né? Isso tem toda uma teoria para a gente dizer por que essa força é desse jeito, certo? Mas vamos lá, ó. E aí, devido ao fato que essa força ela é sempre perpendicular à velocidade, aí vai gerar uma propriedade interessante. Qual a propriedade interessante? Deixa eu apagar aqui. Vou desenhar agora um campo magnético entrando no papel, certo? Vamos supor, deixa eu dividir aqui. Vamos supor que eu tenho uma região que eu tenho um campo magnético uniforme, ou seja, tem o mesmo valor em todos os pontos, certo? Vamos lá. Só mais um aqui. Pronto, vamos supor que ele seja uniforme, certo? E agora vamos supor que eu coloco aqui um próton, certo? Bem aqui assim. Só aqui. Tava só fazendo cálculo aqui de cabeça, eu ia acertar. Pronto. A velocidade, vamos supor que ela está aqui, ó. Mas é em preto também. A velocidade está aqui. Errei. Vamos botar a velocidade para o outro lado. Botar a velocidade para cá. Aqui. Pronto, agora vamos lá. Deixa eu
Vamos tentar descobrir onde é que está a força, certo? Lembrando que o campo magnético está entrando. O campo magnético está entrando aqui. Tudo bem? Então, o campo magnético está entrando, a velocidade está para cá, regra da mão direita, ó. Eu boto meus 4 dedos na direção da velocidade, né? Está aqui a velocidade. Meus 4 dedos em cima. E rodo para baixo porque o meu campo magnético está para baixo, certo? Ó. Os 4 dedos, rodo para baixo. Então, minha força vai estar nessa direção aqui, né? Não sei se deu para enxergar, mas a força vai estar aqui assim, perpendicular à velocidade. A força magnética. Deu para entender? Deu. Só para a gente, se você quiser ter uma perspectiva, é como se fosse assim, ó. Isso aqui é o campo para baixo, velocidade está aqui. Vou fazer assim. Aqui o campo está para baixo, a velocidade está aqui, e aqui é a força. Né? Todos os três são perpendiculares entre si, né? O campo para baixo, velocidade, e a força está assim. Tudo bem? Mas o que acontece? Como essa força é sempre perpendicular à velocidade, sempre, né, perpendicular, não sei se você lembra, mas lá quando você está estudando rotação, né, o que acontece? Essas forças perpendiculares, elas nunca modificam o módulo da velocidade, elas só modificam a direção da velocidade. Né? O módulo sempre fica o mesmo, certo? E ela só vai modificar nessa direção. E aí, quando ela modificar a direção um pouquinho, a força modifica de novo. E aí é como se a velocidade, né, ó, a velocidade está assim, aí a força age, a velocidade fica assim, aí ela age, aí vai ficando assim. Aí age, fica assim. Aí, de acordo com que vai agindo, a velocidade vai sofrendo sempre essa alteraçãozinha aqui, certo? E forças perpendiculares, né, não sei se você lembra lá, da força centrípeta, né? Essas forças perpendiculares são as forças centrípetas, então vai originar um movimento circular, certo? Uma partícula carregada em movimento, dentro de um campo uniforme, ela sempre vai fazer um movimento circular. Sempre. Tudo bem? Sempre quando ela entra no campo uniforme. Na realidade, isso aqui existia na casa de todo mundo, um aparato fazendo um processo desse, né? Antigamente, hoje não tem mais, né? Que era nas televisões de tubo, né? Aquelas televisões gigantescas, tubo de raio catódico, né? Que era aquilo ali? Aquelas televisões de tubo, basicamente era o seguinte, vamos supor que aqui seja a tela. Certo? Tinha um emissor de elétrons, certo? Que era uma emissão termiônica, né? Você esquenta, tem materiais que você esquenta, ele começa a emitir elétron, certo? Aí esse elétron escapava aqui, tudo bem? Por uma frechazinha que tinha, e bem aqui assim ele passava por uma região que tinha um campo magnético, né? Tinha uns eletroímãs que geravam um campo magnético. E aí, dependendo de como ele queria formar a imagem, esse elétron podia ser desviado para cima ou para baixo, ou passar direto, né? Ele ia calculando, dependendo da frequência da onda, né, que chegava, ele calculava para poder gerar a imagem aqui, certo? Então é por isso que aquelas televisões de tubo, se você encostasse um ímã, ele ficava todo distorcido. Por quê? Porque a imagem era formada literalmente quando os elétrons batiam aqui no vidro. E aí, se você encostasse o ímã, esses elétrons mudavam o caminho deles, né? Seguindo exatamente uma lógica como essa aqui. Não sei se você pegou alguma televisão de tubo, né? Mas ele gerava exatamente um padrão circular, exatamente porque os elétrons ficavam rodando, certo? Então, assim, e aí esse desvio que ele sofria era exatamente um desvio circular, sendo que ele não deixava fazer o círculo todo, né? Ele saía da região, aí deixava de agir a força. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Não, nenhuma dúvida. Bom, mas isso aqui, essa tecnologia na televisão de tubo já está ultrapassada, né? Agora a gente já usa primeiro veio o LCD, né? Que LCD nada mais é do que um cristal líquido. E depois, hoje a gente usa o LED, né? Que aí o LED já usa princípios da mecânica quântica já usa a quântica para
para poder justificar a emissão de luz, né? Para o raciocínio, né? O fenômeno, né? Um fenômeno quântico já. Mas vamos lá, ó. Então fica o seguinte, e aí a gente tem como a gente calcular, certo? O raio dessa trajetória, certo? Como é que a gente calcula o raio da trajetória? A gente pode simplesmente dizer que a força magnética, certo? A força magnética vai ser igual à força centrípeta. Tudo bem? A partir daqui você calcular o raio, né? Como é que a gente calcula a força magnética? A gente acabou de ver, né? Vai ser a carga, está aqui o módulo da carga, vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno do ângulo entre a velocidade e o campo. Vamos pressupor que esse ângulo seja 90 graus, certo? Ou seja, a velocidade está sempre perpendicular ao campo. Se ela não estiver perpendicular ao campo, o movimento ainda vai ser circular, sendo que ela vai ser circular e ao mesmo tempo vai andar para frente. Então vai ser um movimento que a gente chama de helicoidal. Ele vai ser circular, mas vai andando para frente. Ó. Mas esse tipo de movimento a gente não vai estudar, certo? Se não fosse perpendicular, inclusive eu poderia simplesmente botar aqui o ângulo que ela faz com o campo, certo? Também não ia alterar, né? E aí vai ser igual à força centrípeta. A razão da força centrípeta vai ser M, né? V ao quadrado sobre R. Essa era a fórmula da força centrípeta. Tá ok? Vamos lá. Então aqui, isolando o raio, né? É só fazer o quê? Ó? Eu corto um V com isso aqui, certo? O seno de 90 é 1. Então, a equação do raio vai sobrar um mv daqui, ó, e aqui um R vezes o módulo da carga. E assim a gente calcula o raio. Tá ok? Uhum. E aí fica o seguinte. Inclusive essa equaçãozinha aqui, ela é muito utilizada em acelerador de partículas, né? Você já ouviu falar o que é um acelerador de partículas? Como não está dizendo, a função dele é acelerar a partícula, né? Mas por que a gente acelera as partículas lá no CERN, né? Esses lugares? Se chocarem. Exatamente. E se partir em pedaços, né? E aí, como é que eles fazem para estudar esses pedaços que se partiram, né? Eles botam exatamente no campo magnético. E vê, né? A gente vê se essas partículas vão desviar para cima e para baixo, os pedacinhos das partículas, você vê a partícula aqui, ela se divide em vários pedaços. Aí, às vezes, tem um pedaço que vai para cima, tem pedaço que vai direto e tem pedaço que vem para baixo. Aí a gente já sabe que esse pedaço que vai para cima, ele pode ser positivo ou negativo dependendo da direção do campo, certo? O que vai para baixo, positivo ou negativo, e os que vão reto, ou seja, não sofre o efeito do câmbio porque tem carga zero, né? E muitas vezes você consegue medir também o raio, né? Porque você vê que tem uns que o raio é bem pequenininho, ou seja, roda, e tem uns que o raio é bem longão. Então você sabe que esses que têm um raio maior, geralmente é porque tem uma massa maior, certo? Ixi, aqui tem uma coisa errada, né? Aqui não é R não, aqui é B. O que acontece? Todos os pedacinhos quando se dividem, né? Eles têm a mesma velocidade, a carga não necessariamente igual, né? Mas estão sob o mesmo campo. Então, dependendo do formato aqui da trajetória, tem como a gente saber essa relação aqui entre a massa e a carga dessas partículas. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, nenhuma. Vamos lá. E aí fica o seguinte. Sim, e aí tem como a gente calcular o período, né? Lembra que todo movimento circular tem uma grandeza importante que a gente chama de período. O que é o período? É o tempo, né? O período. A gente chama de T maiúsculo, né? O período é o tempo de uma volta completa. Tem como a gente calcular simplesmente fazendo o seguinte, ó, V
A velocidade, né, ela vai ser dada pelo quê? Pelo tempo total de uma volta, que é 2πr, dividido pelo período, né? Então, posso dizer que o período vai ser 2πr dividido pela velocidade. E aí, substituindo essa equaçãozinha aqui, né, ó, se eu isolar a velocidade, eu vou ter o período da seguinte forma. Eu não vou fazer o passo a passo, eu vou botar o resultado, certo? Então, vai aparecer um 2πm aqui em cima, certo? E embaixo vai aparecer um B vezes o módulo de Q. É isso? Deixa eu ver se eu só acertei aqui. Exatamente. Então é assim que se calcula o período no caso do movimento circular, né, de uma partícula num campo magnético. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Vamos fazer aqui um exercício, né, para a gente exercitar. Vou fazer aqui um exercício resolvido que tem no livro, na página 96. Deixa eu desenhar aqui. Ele diz o seguinte, ó. Deixa eu desenhar aqui. Aí bem aqui assim ele coloca uma carga positiva. Tem uma carga positiva aqui, que ela tem uma certa velocidade. Aí ela começa a entrar na região onde tem um campo entrando. Exato. Tem um campo entrando. Aqui o campo, certo? Ele fala o seguinte: uma partícula de massa m e eletrizada com carga elétrica Q maior do que zero, certo? Penetra com a velocidade v por um orifício A existente no anteparo numa região do espaço onde existe um campo magnético uniforme de indução B, como mostra a figura. Esquematiza a trajetória descrita pela partícula, certo? Então, aqui é bem simples, na realidade, essa questão, né? Então, o que vai acontecer? A gente só precisa descobrir para onde é a força, certo? Então, a velocidade é assim, o campo é para baixo, então, usando a regra da mão direita, inicialmente essa força vai ser para cá, ó. Não sei se você captou aí. Força magnética, deu para entender? Como a força é para cá, ela começa, lembrando, a força magnética é a força centrípeta, está puxando ela. Então ela começa a rodar a partícula para esse sentido. Então essa vai ser a trajetória dessa partícula. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. E aí, mas depois ele pergunta o seguinte: qual seria a trajetória descrita se ela fosse eletrizada negativamente? Então, se ao invés de ela positiva, ela fosse negativa, o que ia acontecer é, como eu falei para vocês, quando é negativo, troca a força. Então, a força ela saía desse lado aqui e iria para esse outro lado. Então, simplesmente vai inverter aqui o sentido. E ela vem para cá. Tudo bem? Uhum. Pronto. Então, vamos continuar aqui, certo? A gente vai ver uma coisa interessante. É que como o campo magnético age com cargas elétricas, certo? Em movimento, significa dizer que existe uma força magnética, certo? Um campo magnético pode fazer uma força sobre um fio, certo? Sobre um fio que percorre uma corrente. Tudo bem? E aí, na verdade, o princípio é bem parecido, certo? O que acontece? Se você tem um fio, certo? Que ele percorre uma certa corrente I,
vai correndo uma corrente aí. E ele está imerso em algum campo magnético, né? Vou botar aqui o campo magnético na horizontal mesmo. Está imerso em algum campo magnético. Para a gente calcular essa força, é uma equação bem parecida, na realidade, é quase igual, né? Como é que era a equação que a gente via? Era que a gente tinha visto. Era assim, né? Ó, carga vezes velocidade, vezes o campo, vezes o seno entre a velocidade e o campo, né? Esse θ aqui, ó. Certo? Agora é a mesma coisa, mas qual é a diferença? Como é uma corrente elétrica que está passando, tem uma carga por unidade de tempo, certo? Então, a gente pode usar simplesmente isso aqui, ó. Essa carga vai virar a corrente, certo? E a velocidade vai virar o comprimento desse fio que está imerso no campo magnético. É só a parte que está imersa no campo. Tudo bem? Então, essa aqui seria a fórmula. Do mesmo jeito, só o que muda é que, em vez de ser carga vezes velocidade, vai ser corrente vezes o comprimento. Tudo bem? Então, se você tiver um fio percorrendo energia, né, e você botar próximo de um ímã, você vai ver que esse fio vai ser atraído, né? Agora, só um detalhe é que esse fio, geralmente os fios da nossa casa não são atraídos, por quê? Porque primeiro a corrente é alternada e segundo, eles sempre são impares, né? Então, sempre os fios da nossa casa, você pega, sei lá, que é o fio do meu notebook, né? Então, se eu for ver aqui esse fio desse notebook, na verdade tem 2 fios aqui dentro, certo? Então, tem 2 fiozinhos aí dentro, em que uma corrente está indo para cima e outra corrente está indo para baixo. Então, acaba que nesse fio aqui, se eu aproximar o ímã, ele não vai atrair, por quê? Porque a força que ele faz em um fio é contrária à força que ele faz em outro fio. Então, eu não percebo nenhuma atração aqui. Mas se eu conseguisse abrir esse fio aí, né, e separasse em 2, eu ia ver que ele ia atrair um, certo? E, independente se estivesse no polo positivo ou negativo, iria atrair um sentido e o outro no outro sentido. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Uhum. E a força aqui segue o mesmo raciocínio, ela é sempre perpendicular à corrente e ao campo, seguindo a regra da mão direita, né? Então, bota aqui a mão na direção da corrente, roda em direção ao campo e o polegar vai dar o sentido da minha força. Então, a força magnética, nesse caso aqui, estaria apontando, estaria entrando. Certo? Vamos lá. Vamos ver se acha que é uma solução de uma questão para a gente resolver. Pronto, vou resolver aqui o exercício resolvido que tem na página 98. Certo? Deixa eu apagar aqui tudo. Então, no exercício resolvido, deixa eu desenhar aqui. Ele desenha aqui um polo norte. Vai desenhar aqui uma espira. Vou desenhar aqui a espira. Desenhar ela mais imersa aqui. Um espirozinho aqui. E bem aqui assim tem um polo sul. É uma espira que está entre um polo norte e um polo sul. De 2 ímãs, certo? Polo sul. Então, naturalmente, vai ter um campo aqui. Qual é o sentido desse campo? Ele é saindo do norte e entrando no sul, né? Então, o campo magnético, ele é assim, ó. Segue esse sentido. Tudo bem? Professor,
A forma de calcular o campo magnético na espira, ela envolvia o raio, certo? Essa espira, ela é quadrada. Influencia alguma coisa? Influencia. A fórmula já seria outra. Na realidade, para você calcular o campo magnético em uma espira quadrada, você tem que... É um pouquinho mais complicado. Você tem que resolver uma integral. Não sei se você ouviu falar. Não sei se vocês chegam a estudar no ensino médio. Mas para você calcular o campo magnético gerado por uma espira quadrada, não tem uma fórmula bonitinha como aquela da espira redonda. Você tem que resolver uma integral. Na realidade, aquela fórmula daquela espira redonda também é resolvendo essa mesma integral. Essa integral é o que gera todas as fórmulas, digamos assim. Tem uma fórmula geral que gera para qualquer que seja a forma, né? Sendo que a gente não estuda qualquer que seja a forma, porque aí a gente teria que resolver uma integral e não são integrais simples, certo? São integrais bem complicadas. Então é por isso que a gente só estuda a circular. Mas podia botar qualquer forma que você quiser, você conseguiria achar o campo. Mas quanto mais complicada a forma, mais difícil, podendo até ser impossível poder achar numa mão, né? Você teria que achar usando um computador, tá entendendo? Mas é sempre possível achar. Tudo bem? Pois vamos lá, ó. E aí ele diz o seguinte, tem essa espira quadrada, certo? E aí está percorrendo uma corrente nesse sentido. Ó. A corrente está vindo aqui. Aqui ela passa assim. Assim. E assim. Certo? Que ela está vindo também assim, ó. Aí ele pergunta o seguinte. Ele pergunta qual é uma espira retangular ABCDE, que é essa aqui, é imersa no campo magnético uniforme produzido pelos polos de dois ímãs. Então ele diz que esse campo magnético é uniforme, certo? Conforme a figura. O plano da espira está disposto perpendicular às faces do ímã. Então, ou seja, ele está perpendicular aqui. Os ímãs estão aqui, ele está perpendicular. Determine o sentido que gira a espira. O que vai acontecer? Ó? A gente viu a força sobre um fio, certo? Eu vou dar nome aqui eu vou desenhar essa espira aqui maior, porque se eu for desenhar aquilo ali, vai só poluir o desenho, a gente não vai enxergar nada. Desenhar ela aqui maior, certo? Suponha que isso aqui seja essa espira aqui. Ele chama aqui de ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, de tal forma que a corrente está entrando assim, ó. Aqui, 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 e aqui ela está saindo. Tudo bem? E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, é que o que acontece é que ele quer saber o seguinte, ele vai dizer que essa espira vai rodar. Vamos chegar a essa conclusão? Né? Lembrando, como é que está o campo magnético? Meu campo magnético a todo momento, todo ponto aqui, ele está assim. Tudo bem? Eu vou relembrar aqui a fórmula da força. Vai ser a corrente vezes o comprimento, vezes o campo, vezes o seno do ângulo que a corrente faz com o campo. Então, aqui é o campo. A espira a gente interpreta como se fosse um fio, certo? Porque essa seria a corrente por fio. Aliás, seria essa a fórmula por fio. Na verdade eu vou interpretar a espira como se fosse vários pedaços de um fio, entendeu? Eu tenho o fio de A a B, o fio de B a C, o fio de C a D e esses pedaçozinhos aqui. Sendo que a gente vai ver que esses pedaçozinhos aqui, ele não dá nem nome, né, para esses vértices. Assim como esse de cima, a força vai ser zero, certo? E nesses aqui, vai ter uma força que vai formar o que a gente chama de um binário. Né? Vamos chegar a essa conclusão. Primeiro, por que a força sobre o fio BC é zero? Porque o ângulo entre o B e o I, eles são paralelos. Né? Aqui, na verdade, o ângulo entre eles vai ser 180 graus. Né? Por quê? Porque o B está para cá
e o I está para cá. Então a gente disse que o ângulo entre eles aqui, ó, é 180, mas de qualquer forma, sendo de 180 é zero. É por isso que a força nesse ponto aqui é zero. Uhum. Tá ok? Deu para entender? Deu. Já se a gente for... Você está conseguindo me escutar direitinho? Porque meu vizinho aqui ligou uma máquina. Mas você está me conseguindo escutar direitinho, mesmo com esse som de... Uhum. Mesmo som. Pronto, então vamos lá. Agora vamos ver onde é que é a força aqui no AB, né? Então, a regra qual é? Eu coloco os meus 4 dedos na direção da corrente, tá aqui, e rodo na direção do campo. O campo tá assim, né? Então, minha força tá para baixo. Nesse ponto aqui, a força tá para baixo, certo? Vamos botar bem aqui assim, ó. A força tá entrando no papel. Bem aqui assim, ela tá para baixo, certo? Nesse ponto aqui, vamos usar a mesma regra. Os 4 dedos na direção do campo, né? Tô tendo que fazer aqui um jeito dela. E eu rodo pro campo. O campo tá aqui, ó. Então, minha força aqui tá para cima. Então, nesse ponto, minha força tá saindo. Daqui ela tá para cima. Isso aqui, ó, quando você tem uma força de um lado para baixo e do outro lado para cima, a gente chama isso aqui de binário. Por quê? Porque uma tá ajudando a outra a quê? A girar a espira, né? Uhum. Essa espira ela vai girar assim, ó, nesse sentido. Nesse sentido, né? Ela vai girar e ela vai ficar girando, certo? Então, sempre quando você bota uma espira que percorre uma corrente no campo magnético, ela vai ficar girando, certo? A gente fez isso para uma espira quadrada, mas se botar uma redonda vai acontecer a mesma coisa, certo? A gente só não vai poder usar essa formulazinha, porque essa formulazinha a gente viu para segmentos de fio, né? Mas de forma análoga a gente consegue chegar a essa conclusão. Tudo bem? Então sempre quando você bota uma espira dentro de um campo magnético, ela começa a rodar, certo? Isso é uma coisa curiosa, né? Na realidade, o motor é isso, certo? O motor elétrico é isso. Basicamente é isso. É você colocar um fio dentro de um campo magnético e aí, como esse fio percorre uma corrente, ele começa a rodar. E aí, esse movimento de rotação, você leva para o que você quiser, né? Esse movimento aqui de rotação podia ser as hélices de um ventilador, certo? Podia ser, se fosse um carro elétrico, podia ser o movimento da roda, né, do eixo do carro, certo? Mas o motor elétrico, basicamente é isso. É você colocar uma espira. Na verdade, a gente não usa uma espira, a gente usa uma bobina, né? Porque aí a força fica bem maior. Quando você bota várias espiras, aí a força aumenta bem mais. Imerso num campo magnético. E aí gera essa força magnética, que é o que faz rodar. Não sei se você já chegou a ver um motor elétrico, mas o motor elétrico, ele é basicamente, você vê um monte de espirazinho, um monte de fiozinho assim enrolado. Uhum. É exatamente para fazer esse efeito, né? Para ele poder começar a rodar. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Não, nenhum. Pronto, então vamos lá. Ó. Vamos só finalizar esse capítulo agora, vendo a parte de indução magnética. Certo? Deixa eu apagar aqui. Que essa parte de indução magnética, sem sombra de dúvida, é uma das partes mais revolucionárias, né? Revolucionárias. E foi muito importante para a gente ter a sociedade que a gente tem hoje, né? Que a gente vai entender como é que um campo magnético pode gerar uma corrente elétrica. Certo? Deixa eu apagar aqui. Bom, deixa eu ver aqui. A gente chama de indução eletromagnética, certo?
Bom, o que é essa indução eletromagnética? Na realidade é o seguinte, ela é como se fosse o contrário que a gente viu agora, né? A gente viu que se eu botasse uma espira carregada, né, no campo uma espira, né, que percorre uma corrente. Se eu botasse ela imersa aqui no campo magnético, vamos supor que o campo magnético seja assim. Vou tentar desenhar aqui um campo magnético. Certo? E a gente viu que se eu colocasse ela com a corrente elétrica, ela começa a girar. Certo? A indução magnética é exatamente o contrário disso. O que é o contrário disso? Se eu colocar uma espira, mas sem corrente elétrica nenhuma, e eu girar manualmente essa espira, o que a gente vai observar é que nessa espira surge uma corrente elétrica. Certo? Ela vai surgir uma corrente elétrica rodando nessa espira. Só em você pegar uma espira, né, imerge no campo magnético e você roda manualmente ela, gera essa corrente. Certo? Por isso que a gente chama de indução, né? Porque o campo magnético está induzindo uma corrente elétrica. Certo? Isso, na realidade, é exatamente o que acontece numa hidrelétrica. A hidrelétrica, ele gera a corrente elétrica, a energia elétrica, desse jeito. Né? Quem é que gira a espira lá na hidrelétrica? É a força da água. Certo? A força da água vai girar, né? Tem umas pás aqui, uns ventiladores, alguma coisa assim, umas turbinas na realidade, né? Umas turbinas. E aí, quando a água passa por essa turbina, gira uma espira que está imersa no campo magnético que gera essa corrente elétrica. Tudo bem? Isso a gente chama de indução magnética. Tudo bem? Então, para a gente calcular quanto é essa indução magnética, né, o interessante é que ela funciona da seguinte forma. Né? Primeiro que sempre tem que ser uma área fechada, né? Por isso que a gente trabalha com espira, certo? Então, essa espira, ela sempre vai ter uma área, certo? Vou botar aqui, ó. Sempre vai ter uma área. Tudo bem? A área é importante, né? A gente vai ver que essa indução depende dessa área. Tudo bem? E aí o que acontece? Essa área tem o que a gente chama da normal a ela. O que é a normal? É um vetor que é perpendicular a essa área. Certo? A gente chama de N. E a gente usa um N aqui, é o vetor normal. É um vetor que é perpendicular à área e tem um tamanho de 1. Um vetor unitário que a gente chama. Certo? O que acontece? A gente chama de fluxo magnético, certo? A gente representa por uma letra grega, né? Essa letra grega aí, que é o φ. Fluxo magnético como sendo o campo magnético vezes a área vezes o cosseno da área e o campo, certo? Então vamos supor que o meu campo magnético tivesse assim, ó, tivesse atravessando a área nesse sentido, certo? Tivesse assim, formando esse ângulo θ. Então, o fluxo seria o campo vezes a área vezes o cosseno de θ, certo? Por que é importante a gente saber essa grandeza? Porque a gente vai ver que o que gera a corrente elétrica não é o campo magnético em si, mas a variação do campo magnético. É o fato do campo magnético variar. Por isso que ela tem que estar rodando, porque quando ela vai rodando... Aí gera essa variação. Gera essa variação. Essa variação do fluxo, né? Vamos só entender um pouquinho o que é o fluxo. Por que o fluxo é desse jeito, né? Então, o fluxo, a ideia dele é calcular o quanto do campo magnético está passando aqui dentro, certo? Então, assim, por isso que ele é proporcional ao campo magnético,
Porque quanto mais intenso o campo, mais campo está passando aqui dentro. Ele é proporcional à área, né? Se eu aumentar a área, mais campo passa, certo? E por que eu preciso desse cosseno de θ aqui, né? Porque esse cosseno de θ, o que ele vai fazer? Ele vai exatamente quando você inclina, né? Vai passar menos campo que quando está reto, né? Vou deixar o campo sempre retinho, certo? O campo sempre retinho aqui. Vou mudar a minha perspectiva de desenho. Meu campo sempre está assim, certo? Agora eu vou pegar esse cara e vou olhar ele de lado, né? Vamos supor que eu coloque ele de lado aqui, certo? Ele de lado aqui, tudo bem? Então está passando um campo. Se eu pegar esse cara, né? A normal dele está aqui, ó. E deitar ele, vou deitar ele. Vem aqui assim, ó. Quanto de campo está atravessando essa área agora, né? Não sei se você consegue enxergar aí, mas se o corpo está assim, a espira está assim e o campo está assim, ó, tem 0 de campo atravessando ele, porque ele está todo paralelo à espira. Não sei se deu para entender. Não tem nada atravessando ele, só passando paralelo. Então, quando ele está assim, o fluxo é 0. Quando ele está assim, o fluxo é máximo. Se ele estiver inclinado aqui, certo? Se ele tiver com uma certa inclinação, vamos supor assim, né? Eu vou colocar esse vetor normal para baixo, tanto faz, se você botar o vetor normal para baixo ou para cima, mas eu vou botar para baixo como se eu pegasse esse cara e eu fosse inclinando ele. Vê aqui assim, quando ele está todo inclinado, o fluxo é 0. Quando ele está aqui, o fluxo é máximo. Então, quando aqui ele está um meio termo, certo? E esse meio termo, quem vai dar esse meio termo aqui é exatamente o cosseno desse θ. Então, o cosseno de θ ele existe para isso. Porque se você for inclinando essa espira, vai passando menos campo. E esse cosseno de θ, ele vai dosando quanto menos campo está passando. Deu para entender isso aí? Deu. Pronto. E aí o que acontece? O que gera corrente, como eu falei para você, não é o campo propriamente em si. É a variação do fluxo, certo? Então você pode gerar corrente elétrica em um espira sempre que esse cara variar, certo? E esse cara ele pode variar de 3 formas, na verdade de várias formas, mas ele pode variar variando o campo, ele pode variar variando a área, ou ele pode variar variando o ângulo, certo? Esse caso dela rodando, eu estou variando o fluxo, variando o ângulo, tudo bem? Mas como é que seria um exemplo de eu variar o campo? O exemplo de variar o campo é, tipo, por exemplo, se eu pegar aqui uma espira, deixa eu desenhar aqui a espira. E bem aqui assim eu pego um ímã. Um ímã, polo norte, aqui o polo sul. E aí a gente sabe que a intensidade do campo magnético de um ímã é tanto mais forte quanto mais perto ele está, certo? Então, se eu pegar esse ímã e aproximar da espira, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o campo magnético. Então, o fluxo está aumentando. Se tem variação de fluxo, gera corrente elétrica aqui, entendeu? Então, aí isso é até fácil de fazer. Você pegar um fio metálico qualquer na sua casa, certo? E você aproximar esse ímã, tem um fio metálico aqui, né? Fazer assim para ficar menos imoral. Tem um fio metálico aqui, certo? E aí, você aproxima esse ímã, só em você aproximar o ímã, você já gera uma corrente nele, certo? Se você afastar, você gera uma corrente no sentido contrário, certo? Você pode até ficar oscilando assim, e aí você vai gerar corrente para lá e para cá, certo? Sendo que essa corrente vai ser pequena, talvez você não consiga sentir, né? Mas se você pegasse um ímã com um campo elétrico magnético bem intenso, um campo magnético bem intenso, você poderia até gerar uma corrente aqui a ponto de você sentir, levar um choquezinho, certo? Só em você aproximar e afastar um ímã. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Então, ou seja, você pode
gerar um campo magnético variando o ângulo, que é rodando a espira, variando a intensidade do campo, aproximando e afastando um fio, ou também variando a área, né? Tem questões que é muito comum no Enem, nos vestibulares, sempre caía questões desse tipo, que era o quê? Você imagina que como se fosse esse fio no formato de U, certo? E bem aqui assim você coloca um fio móvel. Ele liga esses dois pontos, mas ele é móvel, ele pode se mover para cá. Certo? Se você emergir esse cara aqui numa região que tenha campo magnético, vamos supor, nesse sentido aqui, ó. Vamos botar aqui, né? Se você emergir esse cara numa região que tenha campo magnético, vamos botar aqui para fora também. O que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: de acordo com que esse cara está se movendo para cá, a área dessa espira está aumentando. Concorda comigo? Uhum. Então, se a área está aumentando o fluxo. E aí você vai gerar corrente nesse cara também. Tudo bem? Uhum. Deu para entender? Então, pronto. Então, sempre quando você varia o fluxo, você gera uma corrente elétrica. Certo? Agora, como é essa corrente elétrica que eu gero, né? É nesse sentido, sentido contrário, como é que eu gero essa corrente elétrica? Então, para a gente saber a forma como essa corrente elétrica é gerada, a gente vai ter que usar a lei de Lenz, certo? O que diz a lei de Lenz? Deixa eu apagar aqui. A lei de Lenz fala o seguinte: a lei de Lenz fala o seguinte, ó. O sentido da corrente elétrica induzido é tal que origina um fluxo magnético induzido que se opõe à variação do fluxo magnético indutor. Certo? Essa lei de Lenz vamos estudar ela direitinho nos vários casos, porque ela é um pouco complicada de se entender, certo? Vamos lá, vamos supor que eu tenho uma espira aqui, quadrada mesmo, vamos botar quadrada, que é mais fácil de desenhar. Certo? E aí vamos entender o que ela está querendo dizer. O que ela está querendo dizer, essa lei de Lenz, é o seguinte, é que a corrente induzida, a corrente que vai ser induzida na espira, ela sempre, certo? Ela sempre vai, a ideia, tem um B aqui, a ideia é que ela sempre vai gerar um campo magnético que se opõe à variação, certo? Ou seja, é como se existisse uma inércia, certo? A corrente, ela sempre gera de tal forma a se opor à variação. Ela sempre gera corrente para voltar ao normal, como se fosse para voltar ao normal. Eu vou te explicar o que está acontecendo aqui, como é que funciona. Vamos pegar aquele exemplo que eu tenho um ímã e eu vou aproximar esse ímã da espira, né? Vamos pegar a formulazinha do fluxo. B vezes A vezes o cosseno do ângulo, certo? Então a gente vê o seguinte: quando eu aproximo esse ímã da espira, o que vai acontecer com o campo magnético, com o fluxo magnético? Vai aumentar ou vai diminuir? O que você acha? Quando aproxima do ímã? O ímã aproxima da espira. Vai aumentar o fluxo, porque vai aumentar a intensidade do campo. Exatamente. O Bzinho. Exatamente. Certo? Então, o fluxo magnético, o B vai aumentar, falou muito bem, o que significa dizer que o fluxo vai aumentar. Certo? Então, quando eu movo nessa direção. Certo? Como é que vai ser a corrente? A corrente, ela vai se opor a esse aumento do fluxo. Certo?
Então ela vai gerar uma corrente, né? Ou seja, eu vou aumentar o campo nessa direção. Ela vai gerar uma corrente de tal forma que essa corrente vai gerar um campo na direção contrária. Tudo bem? Então a lei de Lenz diz isso, que a corrente que é induzida, certo? Ela é gerada de tal forma que ela tende a se opor à mudança. Se o campo aumentou nesse sentido, então a corrente induzida vai gerar um campo nesse sentido, porque ela vai tentar ficar como era antes, certo? Mas não fica, né? Ou seja, ela vai tentar gerar um campo nesse sentido. A corrente que gera um campo nesse sentido é a corrente desse jeito, ó, percorrendo desse jeito. Deu para entender aí? Quando a corrente percorre nesse sentido, né? Ó, aí ela vai gerar um campo de oposição, porque o campo aumenta nesse sentido. Se o campo aumenta nesse sentido, a corrente induzida vai gerar um campo no sentido contrário. Tudo bem? Então, isso é o que diz a lei de Lenz, né? Vamos pegar os outros. Essa espira, ela iria girar para nesse sentido aí, né? Na verdade, essa espira aqui, eu estou pressupondo que ela vai ficar paradinha, né? Porque inicialmente ela não tem corrente nela. Quando você aproxima o ímã, aí enquanto você está aproximando, você gera essa corrente, certo? Quando você gera essa corrente, devido ao campo magnético, vai existir uma força agindo nela aqui, né? Não sei exatamente se ela vai girar, né? Teria que fazer uma análise correta aqui se fosse girar. Mas vamos supor que ela fique fixa só para a gente entender como é o sentido da corrente que vai gerar nela. Tudo bem? Se a gente for pegar os outros casos também, ou aquele outro caso em que eu tinha assim, ó, eu tinha um fio, certo? E esse fio, eu tenho esse fio do lado direito móvel. Só mais um detalhe, né? Quando eu aproximo o ímã, eu gero corrente. Quando eu afasto o ímã, eu vou gerar uma corrente no sentido contrário. Certo? Nesse caso aqui. Pela mesma lógica, né? Quando eu aproximo, eu aumento o campo, então a corrente é gerada de tal forma a diminuir esse campo. Quando eu afasto, eu diminuo o campo, então gera uma corrente de tal forma a aumentar esse campo. Então, se você ficar aproximando e afastando, você vai ver que você vai gerar uma corrente oscilatória, certo? Que, na verdade, os geradores elétricos funcionam assim, né? Eles geram uma corrente que fica oscilando, exatamente para a gente, para vir essa nossa corrente alternada aqui em casa, para nossas casas, certo? Vamos lá, vamos olhar esse outro caso aqui, certo? Nesse outro caso, eu tenho uma espira que a área eu posso variar, né? Esse pedaço de ferro aqui eu posso ir puxando ele. Tá ok? E aí, vamos lá, perguntar para você. Nesse segundo caso, certo? E vamos chamar de caso A. Vou chamar aqui de caso B. Isso aqui foi o que aconteceu no caso A. No caso B, se eu começar a puxar esse fio, certo? O que vai mudar aqui no meu fluxo? O fluxo vai aumentar porque a área vai aumentar. Exatamente. A área aumenta e o fluxo aumenta. Certo? E aí, como eu falei para vocês, como o fluxo aumenta, a tendência é ele diminuir esse fluxo. Como é que ele vai diminuir esse fluxo? Gerando um campo magnético no sentido contrário, certo? Como eu vou ter o campo saindo aqui, o campo induzido, quer dizer, o campo devido à corrente induzida, né? Vou desenhar em preto, ela vai tentar induzir um campo entrando, certo? Por quê? Porque ele sempre quer manter o fluxo constante, tá ok? Ele sempre tem essa inércia, né? Ele sempre vai tentar manter o fluxo constante. Se o fluxo aumentou, ele vai tentar diminuir esse fluxo. Como é que ele vai tentar diminuir esse fluxo? Gerando um campo entrando, porque esse campo está saindo. Então, um campo entrando, a corrente vai ser assim, ó. Certo? Ele sempre tem essa inércia. E aí ele vai gerar corrente nesse sentido. Tá ok?
Na rotação, né? Naquela rotação, deixa eu desenhar aqui o item C, certo? Que é a situação C. O que era? É quando você tinha uma espira. Eu vou desenhar a espira de lado, que é mais fácil, certo? Eu olhar ela de lado aqui, ó. Suponho que aqui seja uma espira, certo? Estou olhando ela de lado. Mas eu vou fazer ela bem fininha. Aqui. Tem uma espira. Bem, estou olhando ela de lado aqui. E aí, está passando um campo magnético aqui. O que acontece? De acordo que ela vai rodando nesse sentido aqui, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que esse ângulo, né, entre a normal, aqui é a normal, e o campo magnético, esse ângulo bem aqui assim, o ângulo θ, ele está variando até chegar a 90 graus, certo? Observe que esse ângulo inicialmente era 0 e quando ele ficar de lado, 90 graus, certo? Durante esse caminho, certo? Enquanto que o ângulo vai variando, certo? Ele varia. Vamos botar assim, ó, de 0 a 90, né? Esse ângulo, ele vai variar de 0 a 90. Vamos botar assim. O ângulo θ, ele vai variar de 0 a 90 graus. Durante esse processo, o que está acontecendo com a indução? A indução está diminuindo, né? Porque quando é aqui, ela é máximo. Quando ele está aqui, ela é mínimo, é 0. Então, o fluxo, perdão. Então, nesse processo, o fluxo magnético está diminuindo. Então, a corrente elétrica vai ser gerada de tal forma a aumentar esse fluxo magnético. Então, ela vai gerar uma corrente elétrica de tal forma a gerar um campo nesse mesmo sentido aqui. O campo induzido vai ser nesse mesmo sentido. Certo? E aí, para gerar um campo nesse sentido, a corrente elétrica, né, ela tem que ser assim, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer. Bem aqui assim, ó, ela vai ser rodando nesse sentido para gerar um campo elétrico nesse sentido. Por quê? Porque ela vai tender a aumentar novamente o fluxo. Então a corrente elétrica vai ser assim. Deu para entender isso aí? Uhum. Mas assim, confesso que é um conceito complicado, né, a gente entender isso. Mas a corrente elétrica ela é sempre gerada de tal forma a tentar manter o fluxo, né, como se fosse uma inércia, como se tivesse uma inércia. Né? Na verdade, relativisticamente falando, é exatamente isso, é uma inércia mesmo que tende a manter o campo sempre do mesmo jeito, certo? E agora a gente vai calcular a intensidade, né, vamos aprender a calcular mais ou menos a intensidade dessa corrente, né? Na verdade, a gente não vai calcular a intensidade da corrente, a gente vai calcular, usando aqui a lei de Faraday. Faraday foi quem descobriu essa indução magnética, né? Conta a história que quando ele descobriu, uma repórter meio que debochando dele, perguntou para que servia essas coisas que ele estudava, né? E ele respondeu da seguinte forma: para que servem os bebês, né? Então, como se aquele trabalho que ele tinha descoberto realmente fosse um bebê que tinha que ser evoluído, né? Ou seja, tinha que ser aplicado, tinha que ser descoberto. Ali era um bebê ainda, né? Que a princípio tinha que ser, é uma teoria que tinha que ser cuidada, né? Que aí, de acordo que ela fosse crescendo, depois que a gente fosse estudando, ela ia gerar muitos frutos, né? Que é o que aconteceu. Hoje a gente não existe sem a lei de Faraday, né? Se acabar a energia, é acabar de acabar a humanidade, porque aí a gente não vai conseguir mais conservar os produtos na geladeira, né? A gente não vai conseguir mais trabalhar. Então, ou seja, aquela teoria que a princípio não tinha aplicação nenhuma, hoje a gente não vive sem ela, certo? Então, o que diz a lei de Faraday? Ela diz o seguinte, que dentro de uma espira, certo? Numa espira, né? Como a gente viu, se você variar o fluxo, se há uma alteração no fluxo, você gera uma corrente, certo?
Para gerar essa corrente, a gente diz que você gera uma força eletromotriz, certo? Uma força eletromotriz. Ou seja, existe uma força que move os elétrons, né? Para poder gerar essa corrente. Essa força eletromotriz ela é medida em volts, certo? Aquela mesma voltagem que a gente viu, né? Então, para a gente calcular essa força eletromotriz, ela é dada pela seguinte formulazinha, que é a lei de Faraday. A força eletromotriz que a gente chama de epsilon, certo? A força eletromotriz média, né? Vai ser a variação do fluxo dividido pelo tempo, certo? A formulazinha é quase como se fosse uma velocidade média, né? Só que agora é a força eletromotriz média, né? Simplesmente você faz a variação do fluxo e divide pelo tempo para você calcular essa força eletromotriz, certo? Vamos fazer aqui uma questãozinha, né? Para a gente exercitar. Eu vou fazer a questão 105 do livro, né? Que ele diz o seguinte: uma certa espira plana de área. Eu já vou aproveitar essa espira que está desenhada aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar essa equaçãozinha aqui. Vou acabar apagando ela também. Ele diz o seguinte, ó. Eu tenho aqui um campo magnético, ele desenha. E essa espira, inicialmente ela está assim, deitada. Certo? Depois ele vai deixar ela em pezinha. Aqui. Aí diz o seguinte: uma certa espira de área plana igual a 3 que multiplica 10 a menos 3 metros quadrados. Certo? Está colocado paralelo às linhas de indução de um campo magnético uniforme de intensidade, né? Então, o campo magnético, a intensidade dele é de 8 vezes 10 a menos 2 Tesla, certo? Gira-se a espira e após um intervalo de tempo ΔT, de 0,4 segundos, certo? A espira é colocada perpendicular às linhas do campo de indução. Determine nesse intervalo de tempo o valor absoluto da força eletromotriz induzida na espira. Então ele quer a força eletromotriz, né? Aquele epsilon, o valor absoluto dele. Então é só usar a formulazinha, né? Passar uma linha aqui para não confundir. Como é a fórmula? Módulo de epsilon vai ser o módulo da variação do fluxo dividido pelo tempo. Qual é a ideia aqui? A ideia é calcular o fluxo antes e depois, né? E divido pelo tempo. Tudo bem? Certo. O fluxo nesse instante inicial, quanto é que ele é? Ele é zero. Porque zero, tá paralelo. Né? Exatamente, está paralelo, não passa nada. O fluxo nesse caso aqui, ó, vai ser B vezes A vezes o cosseno de θ. Então vai ser B vezes A. Quanto é o ângulo entre a normal e o campo magnético nesse caso aqui? A normal e o campo magnético? É. O ângulo é zero, né? É zero, exatamente. Eles estão paralelos, né? E é exatamente nesse caso em que o fluxo é máximo. Por quê? Porque cosseno de zero é 1. Né? Lembra, o cosseno ele é sempre uma função que vai de menos 1 a 1. Então ele é máximo quando for 1. Entendeu? Quando o ângulo é zero. Porque toda linha atravessa aqui o campo. Certo? Então meu fluxo vai ser sempre, toda linha atravessa aqui a espira, aliás. Vai ser o B vezes a área. Né? Então fazendo esse cálculo aqui, ó, 3 vezes 8 dá 24, né? Vezes 10 a menos 5, né? Uhum. Eu vou transformar em notação científica. Fica 2,4 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? A unidade de fluxo, eu não tinha te falado ainda, mas a unidade de fluxo é Weber, certo? Em homenagem a um físico, né? Que estudou fluxo magnético, certo? É WB. Pronto, então, aí agora a força eletromotriz vai ser esse cara aqui, 2,4 vezes 10 a menos 4, menos zero, né?
que é o fluxo inicial, dividido pelo tempo, que é 0,4. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, nenhum. E aí o meu epsilon vai ser... Aqui eu vou fazer direto, como eu estou sem espaço, eu vou fazer direto para dar a resposta, né? Então aqui, ó, é a mesma coisa que 24 dividido por 4, né? 24 dividido por 4 vai dar 6 vezes 10 a menos 4 volts. A força eletromotriz. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, nenhum. Então, observe que as equações são bem parecidas, assim, isso é aquele procedimento normal de resolver a equação de física, né? Só aplicação da equação e tal. Mas o que é mais difícil desse conteúdo é você entender todos esses conceitos, né? Mas o livro até que ele é bom e as questões ajudam bastante a gente a exercitar esse tipo de problema, certo? E aí fica o seguinte, essa parte de eletromagnetismo, na verdade, ela acaba exatamente aqui, certo? Então, assim, esse conteúdo de eletromagnetismo, a gente vai encerrar ele aqui, certo? Como eu falei, você resolve as questões do livro, tudo bem? E me manda, né? Que aí eu vou corrigir, tudo bem? Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, certo? Eu posso resolver com você. E aí, a partir da próxima aula, a gente já vai passar para o próximo capítulo, que é o capítulo 3 de ondas eletromagnéticas, tudo bem? E aí a aula de hoje a gente encerra por aqui, tá ok? Você tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida sobre a gravação das aulas, professor. O senhor vai colocá-las no Drive? Vou. Eu peço até desculpa porque eu achei que eu já tinha colocado da aula passada, mas eu vou colocar essa e a aula passada, então hoje eu coloco. Vou colocar eu vou colocar no YouTube e aí eu coloco o link do YouTube para você lá no Google Classroom, tá ok? Tudo bem. Pois então. Aí qualquer coisa você pode me perguntar pelo WhatsApp, pelo Google Classroom, que aí a gente vai resolvendo, tá bom? E aí eu vou te mandar também o livro, né? O livro eu vou te mandar ou pelo WhatsApp ou dou um jeito de te mandar de algum jeito, tá bom? Tá bom. Pois tá. Obrigado, professor. Imagina. Bom dia aí, Marcos. Até a próxima quarta, né? Isso. Pois tá. Tchau. Tchau.